Quando acontecem situações aí de crises agudas, né, existem situações que vêm para ficar. Vêm para ficar, que a gente chama de mega tendências, que elas vão moldar o comportamento, elas vão trazer uma transformação forte na sociedade e que a gente não tem domínio, né? Pouco domínio a gente vai ter sobre isso e provavelmente as coisas vão acontecer. A dúvida que a gente coloca aqui, e hoje eu estava pensando um pouco sobre isso, se, supondo que as ações, né, todo esse pânico que existe, do impacto que isso vai acontecer, vamos supor que isso passe. A partir de daqui 3 semanas a gente vê uma caída muito rápida das coisas e uma situação de falar, nossa, foi um susto, né? Sei lá, o vírus tinha data de validade e sumiu, né? Será que essas mega tendências vão se confirmar ou elas tendem a retornar, né? As pessoas tendem a deixar para trás. Hoje eu estou correndo para fazer isso. Se isso, supor, foi bem sucedido, será que as pessoas vão tirar o pé dessas transformações ou elas vão continuar fazendo porque elas viram que realmente aquilo vai ser importante? Então, isso é uma questão que é uma dúvida que eu também não sei e que a gente precisa pensar sobre isso, tá? Mas pensando nas questões das megatendências, né, a gente foi olhar, por exemplo, o que aconteceu que transformou a sociedade na época da peste negra. Olha só. Nós temos uma empresa da área de educação, né, que a gente trabalha com formação para pré-vestibular também. E a gente promoveu uma aula especial com os alunos, com os professores da área de humanas, e eles fizeram um paralelo das grandes pestes da humanidade, que foram a peste negra, que foi lá na Idade Média, a gripe espanhola e agora o coronavírus. Então a gente foi olhar o que aconteceu, né, nesse ambiente e o que aconteceu depois desse ambiente. Eles trouxeram vários conceitos históricos, demográficos, enfim. A minha questão estava mais em querer entender que tipo de transformação a sociedade passou. E uma da informação importante, né, se a gente pensar que lá na Idade Média, naquele momento da peste negra, não sei nem se é Idade Média, se é antes disso, né, mas a agricultura, por exemplo, ela era um momento que ela era concentrada, né, nos feudos, enfim. Então, os proletariado, lá, o povo lá, ele tinha que se abastecia daquilo que o governo produzia, né? Então, com a peste negra, toda essa questão, a questão da ordem foi reestruturada. Então, foi necessário expandir a questão da agricultura, abrir os feudos para que a população pudesse fazer a plantação, porque estava todo mundo morrendo de fome. Então, essa foi uma mudança econômica na época. A agricultura ela foi, entre aspas, globalizada. Os canais, né, as pessoas internalizaram a agricultura e passaram a plantar nas suas propriedades. Foi uma transformação grande na sociedade, né? Quando a gente olha para a crise de 29, por exemplo, né, que foi a grande crise aí que teve a depressão, o que aconteceu na crise de 29? Ela aconteceu por conta da Primeira Guerra Mundial, a Europa foi devastada, né, e os países não tinham dinheiro para se reconstruir. O governo americano entrou com um plano de ajuda, todas as empresas americanas iam reconstruir a Europa, né? Então começou a entrar muito dinheiro nos Estados Unidos, né? Porque as empresas começaram a atuar e as empresas americanas começaram a crescer de uma maneira muito forte. E isso foi gerando emprego, foi gerando salário, foi gerando riqueza. O crescimento econômico dos Estados Unidos foi muito grande, né? Só que eles não perceberam que, num determinado momento, a partir do momento que os países começaram minimamente a se organizar, eles começaram a tomar as próprias ações e foram construindo o seu sistema econômico, foram recuperando o seu sistema econômico. E aí chegou um momento que eles não queriam mais consumir dos Estados Unidos. E aí a gente tinha lá as empresas grandes, com grandes salários, com ações na bolsa subindo, 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 e de repente não tinha mais mercado. E aí, quando teve a Grande Depressão, que as empresas quebraram, porque não tinha lastro tudo aquilo que elas estavam valendo, né? Então, como que isso afetou, né, na época da economia? Se você olhar para a economia americana, que vinha num momento pujante, então, vamos pensar, todas as inovações, as riquezas estavam ali, de repente não tinha mais, né? E foi momentos assim onde houveram grandes transformações econômicas, a começar pela moda, a começar pela forma de condução. A sociedade mudou quando entrou nessa crise. Ninguém tinha dinheiro, né? Então, os hábitos dos consumidores mudaram. No Brasil, o impacto que aconteceu no Brasil
O Brasil era o maior produtor de café do mundo e os Estados Unidos era o maior consumidor de café do Brasil. Não tinha dinheiro para consumir café, não tinha mercado para consumir café, e aconteceu no Brasil. O Brasil entrou em crise também, né? Então, os produtores de café começaram a queimar o café para segurar o preço. Mais ou menos o que está acontecendo aí com o petróleo, né? O pessoal aí segurando a produção de petróleo. Então, essas questões são importantes para a gente saber o que vai acontecer. A gente está enfrentando um momento de transformação, né? Então, muitas das coisas vão ser requestionadas a partir de agora. Então, o que a gente pode olhar com relação a essas mega tendências, né? Mudanças na experiência de consumo. O que está acontecendo com a gente, né? Não vou nem perguntar para o consumidor, mas acontecendo com a gente. Nós estamos revendo nossas compras, né? Muitas coisas a gente não está comprando, né? Eu não lembro quando foi a última vez que eu abasteci o carro, né? Acho que eu abasteci o carro no último dia que eu trabalhei lá. A gente foi, então faz 40 dias que eu não abasteço o carro, né? Compras que a gente faria que estariam programadas para fazer, a gente não está fazendo, a gente está adiando demandas, a gente está adiando muitas coisas, porque não faz sentido para a gente, né, nesse momento aí. E da mesma forma, o nosso consumidor, a gente vai começar a repensar algumas coisas, né? Essa questão de trabalhar em casa, tem gente querendo fugir, né? Está dando diverso, está dando um monte de coisa aí. Mas tem aspectos muito importantes aí de saber lidar com essa situação de uma maneira positiva, traz muito ganho para a família, né? Acho que dessa convivência. A produtividade aumenta, a Paula estava falando aí, a gente está trabalhando muito mais, né, Paula? Porque o computador está ali, então a gente fica mergulhado e vai, né? E a tendência é a gente trabalhar mais e a produtividade aumenta também, né? Então, a gente começa a olhar para os vizinhos, né? Começa a estar aqui mais perto, dar uma saidinha aqui na rua, o que está acontecendo, não sabia nem que tinha uma árvore ali na frente de casa, agora eu já sei que tem, né? Ou não sabia quem é que morava duas casas para o lado, agora eu já sei que tem alguma coisa ali, uns barulhos que a gente não escutava, a gente começa a escutar, então coisas que a gente não percebia, que a gente começa a perceber, né? Então isso vai afetar a nossa vida, já está afetando a forma da gente resolver. Hoje eu falo assim, cara, a gente vive uma correria, né? De faz reunião para cá, faz reunião para lá, eu, a Paula, o Fábio, que está aqui também, a gente participa de um grupo de networking. Semanalmente a gente está rodando para conversar com empresas, conversar com nossos parceiros de negócios, e hoje a gente está fazendo tudo online, né? Muito bem produtivo, bem objetivo e que ajuda muito a gente. Então, vai mudando as coisas, né? E a gente começa a questionar outros valores, né? Com relação à saúde. A gente falava assim, nossa, a gente não tinha tempo para nada, né? E esse momento está dizendo assim, agora a gente tem tempo. O que nós vamos fazer com o tempo que a gente tem? Será que nós vamos querer abrir mão desse tempo de volta? Né? Que tempo eu vou querer dispor daqui para frente? Será que a gente não vai querer mais qualidade de vida? A gente respondia tanto, reclamava tanto, né? Não tenho tempo, né? Eu saio tal hora, volto tal hora e mal vejo a luz do dia. Será que agora a gente vai querer reequilibrar? A sociedade talvez queira. A relação da sociedade com as compras e com o consumo provavelmente vai mudar. Essas questões, então a gente estava falando, elas trazem mudanças de crenças, mudanças de valores, né? Então a gente começa a conhecer nossos vizinhos, a gente conhece o bairro, o mercadinho ali da frente, a gente tem feito campanha, vamos comprar dos pequenos, né? Porque eles têm menos suporte aí financeiro, tem menos empréstimo, menos linha de crédito. Então a gente começa a encontrar mercados que a gente não conhecia e começa então a entender coisas mais importantes, né, da nossa vida. A gente começa a entender a relação com vizinhos, se aproximar dos vizinhos, a família, né? Então são coisas que vêm e a gente fala, pô, será que eu quero manter isso? Provavelmente eu vou querer manter, né? Isso acontece em épocas de crises agudas, como guerras, enfim, e na questão como a pandemia. Com relação ao consumo, de novo, né? Já existia uma tendência, já existia uma tendência mundial do menos é mais. Das pessoas saírem daquele consumo de grife, daquele consumo de ostentação, de consumir por consumir, porque é lançamento, porque é design, porque é o X1, é o iPhone XS, X1, X10, eu preciso ter o mesmo.
o melhor, e, enfim, e as pessoas estão começando a entender, né? Isso é uma tendência que vem, que o menos é mais, para a gente começar a ter um consumo mais sustentável, uma vida mais sustentável, a relação com moda é diferente. Então, ter roupas que possam ter a gente mais versáteis, que sejam confortáveis, né? Então, é uma tendência que vem do mercado e que vai afetar a moda. Como é que isso pode afetar? O meu negócio está relacionado à moda? E aí, essas reflexões que eu queria que vocês começassem a pensar, pode ser que não tenha diretamente com o meu negócio, né? Mas, de repente, o que eu estou olhando, ela pode ser o meu cliente. Isso pode afetar o meu cliente ou pode afetar o meu fornecedor. Eu tenho algum fornecedor que atua nesse ramo, que tem uma força nesse ramo. O meu cliente é um cliente desse ramo. Eu posso não estar diretamente ligado a essa questão, mas eu posso ser afetado indiretamente por essa tendência. Então, vamos pensar o que pode acontecer com relação a isso, né? A tendência é que a gente fique mais desligado com relação a grifes, a moda, trabalhar com coisas mais simples. Uma vez que a gente vai estar pensando nisso e no estar mais em casa e as comodidades estão aí, né? A gente já está acostumado a comprar as coisas e a pessoa entregar em casa, por que eu vou no supermercado, né? Por que eu vou querer ir no shopping? Por que eu vou querer ir no supermercado? Algumas coisas vão continuar presentes, né? O medo e a ansiedade, elas vão afastar as pessoas dos grandes centros, né? Então, as pessoas, por um bom tempo, vão ficar avessas aí em shopping, aí em shows, aí em buscar aglomerações. A maior parte das pessoas, né? Outro dia abri um shopping lá, estava cheio de gente, né? Mas é uma tendência que o público fique mais cauteloso com relação a espaços públicos. Então, a circulação desses ambientes vai mudar, né? Então, se eu tenho a comodidade de ter as coisas em casa, por que eu vou até esses ambientes? Então, o desafio para quem tem esses ambientes, primeiro é gerar essa facilidade que a gente falou, do e-commerce, gerar a facilidade para comprar. A gente viu o potencial de crescimento que vem relacionado à receita do e-commerce. Num segundo momento, como é que eu vou atrair a pessoa para dentro da loja? Então, acho que isso é uma questão importante que a gente precisa colocar. Como é que eu vou atrair a pessoa que hoje ia, né, no meu mercado, não vai querer ir mais, por medo ou porque se acostumou com o novo mundo de receber as coisas em casa. Então, a gente começa a falar, entra muito forte a questão da experiência. Eu vou começar a criar experiências para o consumidor no ponto de venda ou no meu negócio, para que ele possa ir até lá. Então, eu tenho visto essa mesma rede de supermercado, eles estão fazendo um trabalho bem bacana aqui em Campinas. Eles estão fazendo através da internet, pelo canal do YouTube, eles estão trazendo chefes da cidade, e aí, ao mesmo tempo, eles têm o patrocínio dos fornecedores de alimentos, e esses chefes de cozinha estão fazendo, ao vivo, pelo YouTube, receitas para os clientes do supermercado. Então, você entra no site deles, tem um chefe de cozinha, está lá no supermercado, fazendo receitas, explicando receitas simples que a gente pode estar desenvolvendo nesse momento. Então, é uma forma de relacionar com esse cliente. Agora, como é que eu vou chamar ele lá para dentro, quando tudo isso passar? Vou ter que criar experiências lá dentro, né? Degustações, ambientes de interação, enfim, são coisas que a gente vai precisar pensar para essa nova tendência que tem aí. Tá? Então, quem tem um comércio precisa pensar nisso. Como é que eu posso gerar experiência para o meu cliente dentro do meu negócio depois que essas coisas começarem a passar? Esse estudo vem dessa organização, é o WGSN, né, um Bureau de Pesquisa de Tendências Mundiais aí. Então, outros ambientes aí que a gente pode pensar, por exemplo, bares, restaurantes, cafeterias, academias, coworkings, são ambientes que vão precisar trabalhar com isso, né? Num primeiro momento, trabalhar no afastamento social. Então, a gente viu, eu estava olhando o plano de recuperação de Campinas, né? E uma das coisas que eles estão colocando lá é que as academias, por exemplo, vão ter que receber aluno com hora marcada, um ambiente isolado, vai ter que isolar as pessoas. Os salões de beleza também. Então, nós vamos ter que criar esses espaços. Olha assim, uma oportunidade para arquiteto, oportunidade para design, oportunidade de novos produtos para esses ambientes. Então, os coworkings, por exemplo, vão ter que repensar aqueles espaços, né? Hoje, aquela questão de estar todo mundo misturado, junto, misturado.
achar um espaço que a gente possa, de alguma forma, manter um certo isolamento. As cafeterias criar as experiências e os restaurantes também, tudo para reduzir a aglomeração, né? Tudo bem aí? Bom, e o conceito é um conceito que a gente chama de restaurante fantasma, né? Eu vou descobrir, a gente vai fazer as pesquisas, existe um conceito que chama restaurante fantasma. Olha que coisa incrível, né? Restaurante que não tem cliente, né? Só tem o conceito digital, o conceito do delivery. Incrível isso, pensar que o restaurante não tem ninguém lá dentro. Com a possibilidade de haver novas pandemias, né, hoje é muito comum, né, os restaurantes têm o serviço do delivery, mas tem aqueles que não têm, que vão precisar criar essa estrutura. Ou talvez até tornar essa parte a parte mais forte do restaurante. Né? Então, o negócio de entrega vai continuar em alta e eu vou criar esse espaço de entregas do delivery. E aí existem alguns formatos, né, que a gente fala. Tem o delivery tradicional, que eu vou comprar por aplicativo. Eu posso ter o meu próprio serviço de entregas pelo WhatsApp, eu posso ter um aplicativo, posso ter o Marketplace, que é o iFood, o Uber, enfim, esses que tem, e posso ter o serviço do Take and Go, que a turma chama, né? Eu vou lá, compro, né? Que é o drive-thru, por exemplo, né? Eu vou, compro e levo para casa. Então, são formatos que a gente vai poder estar oferecendo serviços aí. Funciona para restaurante, funciona para que mais? Funciona na feira, né? Então, são questões que vão vir para ficar. Então, oportunidades de reforçar os negócios. Quem estava reticente com relação a isso, é um investimento que vai acabar fazendo sentido a partir de agora. E as mudanças culturais imersivas, né? Uma das coisas incríveis que aconteceram aí nesse período são as lives, né? As lives viraram um show à parte. Todo mundo fazendo live, o Instagram está bombando, nós também fizemos live, o webinar que a gente está fazendo aqui. Muito legal esse negócio, né? E isso está trazendo uma proximidade muito grande, né? Do consumidor, do cliente, né? Que ele está vendo situações reais, eu conecto de maneira mais verdadeira o cliente. Então, você imagina que hoje um artista, né, esses caras de grandes nomes aí, pode fazer o lançamento mundial de uma música dentro de casa, né? Coloca, conecta o YouTube e pronto, acabou, não precisa mais nada. Né? Imagina a transformação que isso vai trazer, né? Então, os shows online que a gente está vendo, a Ivete Sangalo fez a live dela de pijama, assim, não sei se alguém viu, com os filhos atrás, foi uma farra que negócio, eu vi um pedacinho, né? Com os filhos atrás. Uma coisa verdadeira, né? E é legal porque os fãs gostam de estar perto do seu ídolo, ver o que está acontecendo lá dentro. Né? Outra coisa importante, os tours virtuais, né? Também estava vendo outro dia um vídeo sobre um tour a Veneza. Né? A Veneza não, a Veneza? Verona. Verona virtual, com drone. Então a pessoa conhece o museu, conhece a cidade sem ir lá. Né? Então, que é um momento, as viagens são coisas que vão demorar um pouquinho mais para retornar. Né? Então, os tours virtuais vão fazer sentido, o uso de realidade aumentada. Pô, é possível fazer alguma coisa disso no meu negócio? Que tipo de alternativa eu posso ter no meu negócio? Eu acho que a questão das lives dá para tratar temas muito importantes que a gente está fazendo aqui. Não é uma live, mas é um conteúdo ao vivo, né? A gente tratar de temas importantes, de estratégia, tratar de assuntos importantes. Existe um estudo de que até 2021, 80% do que vai ser divulgado na internet é conteúdo. Então a gente vai passar a consumir conteúdo muito mais forte pela internet do que por outros meios que a gente tem aí, tá? O que mais? Bom, então é um novo mundo que está emergindo, gente, que está vindo aí, e aquele mundo que a gente pensava, que a gente vivia até, no nosso caso aqui, que eu me lembro, né, a última data que eu me lembro, que era 18 de março, essa foi a data que o mundo acabou para mim, né? Acabou lá o mundo antigo, e a partir de 18 de março começou um mundo novo, né? Essa data vai ficar, foi o primeiro dia da humanidade, vou marcar aqui, 18 de março de 2020, foi o início do novo mundo. E as pessoas que ainda falam assim, gente, isso aí vai voltar, a coisa não vai voltar, vão ter mais dificuldade de enfrentar as coisas que vão vir por aí. Tá?
Eu fiz uma análise aqui, até soltei um artigo sobre isso no nosso site, no nosso blog, sobre essa curva da mudança. Essa aqui é uma curva comportamental de mudança, tem mais de, sei lá, 50 anos, que traduz o comportamento das pessoas ante uma mudança. Então, são as fases de uma mudança que todo mundo experimenta. No primeiro momento, a gente tem, e aí fazendo essa relação com o Covid, o que a gente traz? Pelo primeiro momento, vai ter um vírus que está na China e que é uma gripe e que vai afetar o mundo. Nossa, está morrendo gente na China. Que loucura isso, gente. Olha só, ninguém sabe de onde veio. Olha, será que é a pandemia? Será que esse dia vai chegar aqui? Nossa, que coisa louca, tal, Então, gerou aquele espanto em todo mundo. No segundo momento, vem a negação. Não, isso aí vai ficar lá, não vem no Brasil, não. Isso aqui não vai chegar aqui. Então, esses são os comportamentos que a gente... Não, isso não vai chegar aqui, não vai afetar a nossa vida. Vamos seguir o nosso caminho que não vai acontecer. E tem gente falando, olha, cuidado. Aí chegou, Saiu o primeiro caso, chegou no Brasil. E aí a gente está ali, não, imagina, esse negócio vai passar, é muito rápido, aqui não vai pegar, não, o nosso sistema é forte, as nossas cidades são bem estruturadas, o sistema de saúde é muito forte, muito robusto, a gente consegue dar conta disso e rapidamente a gente vai voltar à normalidade. Então a gente fica lutando para garantir que aquilo que existe, o queijo que a gente tinha, do mexeu no meu queijo, que aquele queijo ainda vai valer, E aí vem a pancada final, fala assim, nossa, já faz 60 dias que nós estamos aqui e a coisa não muda. O que eu faço agora? Então aí eu chego no fundo do poço, entro em depressão, falo, meu negócio vai quebrar, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Muita gente desiste de viver, Existe esse momento também. E aí então chega um momento que a gente fala, bom, tá colocada a mudança, eu preciso começar a ver o que eu vou fazer da vida. Então eu começo a experimentar coisas. Então, a gente começa a experimentar, vou tentar fazer um produto diferente, vou fazer uma abordagem diferente, vou criar um jeito de fazer outra coisa, a gente começa a achar novos caminhos e começa a ver, foi legal, não foi tudo que eu queria, mas foi legal, a coisa funcionou. E aí vem aquilo que a gente olhou lá atrás, Eu redesenho, funcionou, eu incorporo, mexo, estruturo e acelero mais um pouco. Gostei disso, está funcionando, foi muito bom. Acelero mais um pouquinho, até que eu chego lá em cima e falei, eu estruturei um novo modelo de negócio, um novo modelo de produtos e passei pela crise e estou me reinventando e começando de novo. Então, gente, acho que a grande questão que a gente coloca aqui é que aqui, ainda hoje, 40 dias depois, tem gente perguntando o que aconteceu, tem gente que está aqui, Tem gente que acha que não vai funcionar, não vai ser nada. Tem gente que não está aqui. Mas tem gente que já está aqui na parte da experimentação ou da decisão. Então, a velocidade que a gente tem para passar por essa etapa, por essas fases da mudança, é que vão dizer a forma como a gente vai sair lá na frente. Então, o que eu quero colocar para a gente é, vamos aceitar o que está vindo aí. Existem grandes oportunidades para transformar os nossos negócios e vamos trabalhar com essas questões que a gente vem colocando durante esse trabalho aí. Tá bom? Trabalho remoto. Eita, essa é uma questão, Então, a gente falando assim, cara, a minha empresa, ela precisa ter uma fachada. Ela precisa ser bonita, tem que ter uma recepcionista, porque meu cliente vai lá, se ele não vê que tem uma recepcionista, se não vê que tem um balcão, tem uma recepção, um cafezinho, ele acha que a minha empresa não funciona. E aí lá dentro eu tenho que ter um pessoal trabalhando ali, porque empresa tem gente. Então, esses paradigmas a gente vai começar a repensar, porque isso tem custo. Hoje, numa nova economia que vai emergir, e a previsão é que o PIB do mundo vai cair 3% esse ano, 3% esse ano, e a gente vai retomar essa questão da economia nos patamares que a gente tinha em janeiro, talvez daqui 2 ou 3 anos, isso vai fazer diferença. Então, a questão do trabalho remoto é uma questão que vai ter que ser pensada com muito cuidado e que eu acho que vale a pena. Mas muda a relação de trabalho. Hoje, processo tradicional de gestão de equipes, a gente cuida muito da questão do foco na rotina e a gente vai parar de colocar foco na rotina para colocar foco no resultado. Então, por que aumenta a produtividade quando a gente vai fazer trabalho remoto?
porque não tem ninguém olhando. E aí a pessoa não sabe se eu trabalhei, se eu não trabalhei. Então, aquela relação de aceitação, de que eu tive uma dificuldade, ou aquela relação de aceitação que eu fui almoçar, ou aquele cafezinho que estava ali, a pessoa não sabe, eu tenho que entregar no final do dia. Então, minha responsabilidade como profissional aumenta muito, porque o meu resultado não vai ser adiado. O meu chefe não dá para ver lá se eu trabalhei meia hora, 2 horas, 3 horas. Mas se eu não entregar o resultado, ele vai me perguntar o que eu fiz. Você acordou no horário certo? Você fez as atividades certas? Então, naturalmente, o profissional passa a ter mais responsabilidade sobre isso, né? E a gente passa a olhar para esse negócio de uma maneira mais produtiva. Então, vale a pena, sim, olhar para trabalho remoto, pensar como, sim, fazer isso, que vai trazer impactos fortes nos custos das operações e acredito que vão vir para funcionar. Talvez naquela questão elástica, né? Parcial, alguns dias fora, outros dias dentro, mas é uma questão que nós estamos experimentando, tínhamos restrições e que talvez não tenhamos mais daqui para frente. Outra questão que vai se colocar é morar perto ou morar longe, né? Nesses traumas desses, fala assim, nossa, eu vou morar na cidade interior, não tem esse negócio lá, a gente tem uma vida mais tranquila e muita gente vai para o campo, vai fugir dos grandes centros, né? Será que isso vai acontecer? Né? Então, isso pode gerar um desenvolvimento econômico para essas cidades. Agora, também tem uma outra corrente que diz que as pessoas vão querer morar mais perto do trabalho, para não ter que enfrentar o transporte público, para não ter que enfrentar o metrô, para não ter que enfrentar as aglomerações, onde eu possa ir de bicicleta, onde eu possa ir a pé. Então, existem esses dois movimentos, um movimento que as pessoas vão morar mais perto e um movimento que as pessoas vão morar mais longe. Como que isso pode impactar o meu negócio? A gente precisa pensar, né? Até os meus colaboradores, enfim, nas tendências da indústria 4.0, fala isso. As pessoas tendem a morar mais afastadas porque elas têm condição de trabalhar remoto. E isso vai mudar a estrutura das cidades, vai mudar a estrutura de trabalho e o modelo de relações de entregas também. E o shop streaming? Já ouviram falar de shop streaming? Que é uma tendência que está vindo. Nunca tinha ouvido falar disso, hein? Fui pesquisar esse negócio. Shop streaming é a venda ao vivo pelo streaming, né? Então, hoje, a gente está vendo o Instagram, né? As pessoas vendendo coisas pelo Instagram, vendendo pelo Facebook, vendendo tudo. Mas tem as vendas ao vivo, online e no streaming. O que é mais próximo daquilo que a gente conhece é o pessoal lá do Shoptime, né? Olha só, esse relógio, esse negócio, tal. Então, aquilo mas mesmo assim é um programa gravado. O shop streaming ele está muito forte já no exterior, na China ele é muito forte, em outros países. E como é que funciona? As empresas entram no canal digital, ao vivo, o vendedor vai mostrando a vitrine, vai mostrando os produtos, tem um modelo que vai provando se é roupa, o que vai mostrando a aplicação daquele produto, e você compra pela internet, né? Então você não vai na loja. A loja está ali ao vivo, no canal de streaming, você vê, vivencia, cria a experiência online, mas você compra à parte. Então é uma questão importante. Como é que isso pode funcionar no nosso negócio, no nosso mercado? Né? A venda do streaming aí. Ok? E a educação, né? A educação também, a gente está vendo isso aqui, a gente está aprendendo, né? Todo mundo aprende mais rápido, o conteúdo está mais, eu falei, o conteúdo vai estar 80% na internet, vai ser conteúdo, a gente vai ter oportunidade de novos aprendizados, novos cursos, novas habilidades. Então, a educação é uma questão, e era um paradigma, né? Esses cursos à distância, não sei e tal. Nós estamos fazendo 100% das nossas aulas à distância e está indo muito bem, obrigado, né? É lógico que tem umas demandas aí de tempo, de cansaço com relação a isso, mas são coisas que funcionam. E como é que eu vou poder funcionar dessa maneira, né? Nossas consultorias vamos fazer online, Fábio, vamos conseguir fazer consultoria online, Paula, deixa eu ver, eu não estou vendo todo mundo aqui na câmera, deixa eu ver quem mais está para cá. Não são todas as câmeras que estão aqui, o Jefferson que está aí também. Doutor Mário está aí também. Doutor Mário, tudo bem? Consultorias online, será que são possíveis? Como é que a gente vai poder fazer isso, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar.